Boa tarde, clã, boa tarde. Começando mais uma live agora, quinta-feira, dia 13. Live depois de um feriado que a gente teve agora, né? Feriado que aconteceu do Dia das Crianças. E aí eu quero... Oi! Olha, pessoal, botar uma musiquinha aqui pra gente poder ajeitar aqui a câmera, finalizando o cenário aqui, tá? Pra gente começar essa live que vai ser bem bacana, com um tema bem... Vamos primeiro elevar essa energia? Porque o tema dessa live é emblemático. Oi, meu amor. Gratidão. Você é uma pessoa incrível na minha vida. Você é uma pessoa especial. No dia que você tiver a dimensão da pessoa que você é, esse mundo, sei não, hein? Vai ficar ainda mais incrível. Mas essa musiquinha, só um pouquinho de musiquinha pra gente, ó, elevar, né, a nossa energia, porque o nosso tema de hoje da live é porque os meus pais não me quiseram. E eu queria perguntar antes disso, se a iluminação tá ok, se o som tá ok, se vocês estão conseguindo ouvir direitinho. Tá tudo certo? Pode comentar aí pra mim, pra me ajudar. Porque eu quero que vocês consigam entender o que a gente vai falar aqui, porque o tema é emblemático. Já perceberam que a gente vai trazer temas aqui emblemáticos, temas, né, sempre muito carregados de muitos sentimentos, principalmente de emoções, né? Mas coloquei essa musiquinha aí pra gente começar descontraindo desse tema. Mas eu queria começar com uma pergunta, né, clã? E a gente sempre começa aqui com esses temas e trazendo uma pergunta, né? E aí eu queria falar com você. Quantas vezes você já se perguntou por que você foi abandonado, né? Você já se perguntou? Por que você foi abandonado? Por que os seus pais não te quiseram? Já parou para pensar sobre isso? Bom, a gente vai falar sobre esse tema aqui na live, mas eu sou Vivian Maria, facilitadora em constelação familiar e também estudo psicologia. E aí a gente vai começar agora a falar sobre esse tema que, apesar de ser, né, porque os meus pais não me quiseram, o que tá por trás disso? Tá por trás disso a rejeição. Mas assim, antes da gente adentrar nesse assunto, algo muito importante precisa ser falado, que a gente vai disseminar bastante aqui, que é com relação a uma questão que a gente precisa primeiro ter a consciência, né? Você já parou para pensar? Você já parou assim para pensar na sua vida sobre o abandono dos seus pais biológicos serem a raiz dos seus problemas em todas as áreas da sua vida? Você já parou para pensar sobre isso? Que você se sentir rejeitada, abandonada pelos seus pais biológicos pode trazer em você uma sensação de rejeição em todas as áreas da sua vida? Você já parou para pensar o quanto isso é forte? E o quanto muitas vezes a gente não faz uma ligação entre uma coisa e outra? Porque muitas pessoas, elas falam, elas têm esse sentimento de rejeição
E aí, quando a gente para pra pensar... Ah, é verdade. Verdade, Didica. A Didica colocou, né? Em quais áreas, né? A gente sente essa rejeição. E aí, né? Nessa pergunta, em quais áreas a gente pode sentir essa rejeição que vem de lá de trás, né? O tema que a gente fala é sobre por que os meus pais não me quiseram. E essa sensação, ela traz uma rejeição. Só que, será que você observou que isso é uma rejeição? Isso é uma rejeição que você traz na sua vida em diversas áreas. E aí a gente pode falar, por exemplo, na área de trabalho, você se sentir rejeitada na área de trabalho, você achar que seu chefe está sempre te perseguindo, que tem sempre alguém te perseguindo. E aí essa perseguição tá relacionada com rejeição. E aí você vai para a área de relacionamento e aí você não consegue se relacionar com as pessoas, não consegue se permitir um relacionamento por conta dessa rejeição. Só que você consegue fazer alguma associação dessa rejeição no trabalho, dessa rejeição no relacionamento, ou então até uma rejeição com relação aos amigos. Os amigos nunca me aceitam. Eu sempre tenho que estar fazendo tudo por eles, mas eles nunca me aceitam. Eu sempre faço mais. Você consegue fazer alguma associação desse comportamento para qual de fato ele começa, que seria ali os seus pais, a sensação de rejeição dos seus pais com você? Esse é o primeiro ponto, né? As nossas lives, apesar do tema emblemático, nosso intuito não é fazer com que seja polêmico, não, mas é trazer uma reflexão. Por quê? Quando a gente fala por que eles não me quiseram, por que eles me abandonaram, isso é uma sensação que você tem da sua infância. A gente vai trazer aqui questões da sua infância. Sempre quando a gente traz aqui os temas, sempre quando eu coloco os conteúdos aqui nos stories, é sempre pra gente falar da pessoa que você é com a sua criança interior. Porque é essa pessoa que faz com que você tenha determinados comportamentos nos dias de hoje prejudiciais, nocivos a você. Então, se a gente não faz essa correlação entre uma coisa e outra, como é que a gente pode começar a tratar, né? E aí uma coisa assim, bem interessante. Vamos olhar, né? Vamos olhar para as áreas da nossa vida atualmente. Para as nossas áreas de trabalho, para as nossas áreas de relacionamento. O relacionamento conosco, que é o intrapessoal. É o relacionamento interpessoal, que é o relacionamento com as pessoas. E o nosso relacionamento familiar. Como é que esses relacionamentos, eles se dão hoje? E como eles se dão hoje, são somente um reflexo da sua criança interior, que está aí ferida e que está trazendo alguma dinâmica, alguma dor latente. Então, quando a gente traz esse tema, por que os meus pais não me quiseram, os meus pais biológicos não me quiseram, isso é muito importante falar. Por que os meus pais biológicos não me quiseram? Quando a gente tem essa emoção, esse sentimento, né, da rejeição, isso vai acarretar em diversas áreas e camadas da nossa vida, sem que a gente tenha o entendimento da correlação entre uma coisa e outra. Porque, na verdade, esses comportamentos de hoje são somente a causa. O efeito tá lá na infância, né? E aí a gente já começa falando aí de forma bem intensa, né? Os temas eles são bem fortes, assim, quando eu paro para analisar o que esse tema diz, o que esse tema representa, né? Do que os meus pais, por que os meus pais me abandonaram? Ele é um tema muito forte, se você parar para pensar da forma mais genuína possível. Toda criança, ela quer o quê?
pertencer. Todo ser, todo indivíduo, isso é um sentimento inato do ser humano, do indivíduo. Ele quer pertencer, né? E na última live, eu contei aqui como foi, né? Quando eu descobri que eu tinha sido adotada. Eu contei como foi quando eu descobri, eu tinha 8 anos de idade. Não vou contar a história porque eu já contei na live anterior e tá salva aqui. Mas quando eu descobri que eu era uma filha adotada, naquele momento ali, foi muito forte pra mim. E foi muito desafiador. Só que depois disso, depois de descobrir que eu era uma filha adotada, veio o sentimento. E aí, assim, uma coisa que eu queria falar aqui para as pessoas que são adotadas, para as pessoas que foram adotadas, né? O sentimento, ele passa por diversas fases. E uma das primeiras fases que eu lembro, quando eu descobri depois de ser adotada, foi a raiva, a negação, minto. A negação, deixa eu beber água, gente. Um dos primeiros movimentos que eu fiz quando eu descobri foi a negação. Eu neguei a existência dos meus pais biológicos, porque eu queria ser aceita, eu queria pertencer e eu não queria olhar para aquilo, porque aquilo causava muita dor. Mas obviamente aquilo estava em mim, né? Isso está na pessoa que é adotada, porque é inerente ao ser. É do indivíduo. E aí eu neguei as minhas dores, neguei que os meus pais tinham me rejeitado. Eu nem pensei nisso, eu não queria nem pensar nisso. Até porque eu tinha muitas outras questões para lidar na minha própria infância. E aí eu não quis falar que eu era rejeitada, eu não quis sentir isso. Mas isso foi passando por outras fases, até chegar num ódio mortal da minha mãe biológica. E olha que interessante, vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo. Eu acredito que acontece com muitas pessoas e que é super normal, assim, é super comum. Normal não deveria ser. É por isso que a gente tá fazendo esse trabalho aqui, pra gente poder incluir as duas partes do nosso sistema familiar. Mas quando eu negava a existência e negava a dor da rejeição, por que eles não me quiseram, por que os meus pais biológicos não me quiseram, eu não conseguia pensar no meu pai biológico. Eu comecei a sentir muita raiva da minha mãe biológica. Depois do processo de negação, veio o processo de raiva, de ódio mortal pela minha mãe biológica. E eu não conseguia pensar em nenhuma outra coisa, em nenhuma outra pessoa que não fosse ela, a culpada de todas as minhas dores, de todos os meus traumas, de todos os meus problemas. Então, quando eu descobri lá, com 8 anos de idade, ser adotada, aí eu fiquei, ainda alguns anos. Mas já na infância, depois dessa fase de negação na infância, me veio a raiva e o ódio mortal por essa mulher que me deu a vida. Algo tão precioso para mim que hoje eu sou capaz de transmitir novamente uma vida. Mas eu, infelizmente, naquele momento, eu não sabia lidar com aquilo ali. E é uma coisa natural que acontece com o indivíduo. A gente não aprende isso na infância. E não quer dizer que tá errado. Só que a gente, como adulto, a gente precisa começar a trabalhar essas questões. Precisa começar a olhar para essas dores, para esses problemas gerados na infância. Então, lá atrás, eu odiei muito a minha mãe biológica. Eu culpei por tudo que me aconteceu. Eu falava mal, eu não conseguia dormir por culpar ela. Mas olha que interessante, né? Ao mesmo tempo em que eu a culpava, eu me alimentava daquele sentimento de raiva. Era aquilo que me mantinha naquele momento com uma certa vida, uma sobrevida.
mas aquilo não era uma vida. Porque a partir daquele momento, eu sempre espelhei esse relacionamento ou essa falta de relacionamento com a minha mãe biológica para todas as áreas da minha vida. Então eu fui para a área de trabalho levando essa rejeição, achando que todas as pessoas me rejeitavam. Eu fui para o trabalho, para a área de trabalho, sendo muito competente, mas me auto-sabotando a todo custo, em todo tempo, para que sempre fosse condizente a relação de rejeição que eu tinha com a minha mãe. Então, não somente na área de trabalho, mas também nos relacionamentos. Então, quando eu fui para os relacionamentos, eu busquei relacionamentos que fossem condizentes ao mesmo padrão que eu tinha de relacionamento com a minha mãe. Tem um comentário assim, tanto com a mãe quanto com o pai é preciso olhar esses sentimentos. Com certeza é preciso olhar para as duas partes. É extremamente importante a gente olhar para o nosso relacionamento com a mãe e para o nosso relacionamento com o pai, né? A inclusão do nosso sistema, ela é feita pelas duas partes. Todo ser, todo indivíduo, como eu já falei aqui, ele é feito, né, por um patrimônio genético de duas linhagens, materno e paterno. Mas a minha experiência, naquele momento, a minha vivência, não me permitia olhar para isso. Não me permitia olhar dessa forma, né, com amor para o meu pai. Eu só conseguia pensar na raiva que eu tinha da minha mãe biológica. Não tinha espaço para o pai, não tinha espaço para o masculino. Eu não permitia o masculino entrar na minha vida. Por quê? Eu só tinha espaço de raiva para minha mãe. É óbvio, né, que... Eita, o cachorrinho... olha como o sistema é forte. Vem cá, vem. Então, olha como falar sobre isso é... Gente, falar sobre isso é forte. Não é o cachorro latir à toa. É porque incluir o masculino foi muito difícil e continua sendo muito difícil. Não é um prato pronto que você come e acabou. É um ato contínuo, constante. Então, de forma constante, eu preciso incluir o masculino. E lembrando que esse masculino começa com o meu pai biológico. Começa com os homens do meu sistema. Os homens da minha linhagem materna e da minha linhagem paterna. Não dá para excluir. Isso é de extrema importância, né? Quando a gente fala da inclusão das partes do nosso sistema. Então, naquele momento eu não conseguia incluir o meu pai. Eu não conseguia incluir os homens. Também pelas dinâmicas que eu vivenciava na minha infância, mas principalmente isso sempre vem da nossa origem. A minha mãe biológica provavelmente tinha também dores no sistema que a impossibilitava de olhar para o sistema masculino. Então eu também trazia isso comigo. E isso foi gerando uma bola de neve. Só depois de muitos anos é que eu consegui olhar também para o meu pai, consegui incluir também o meu pai biológico. Mas isso demandou tempo. Isso levou, né, um processo. E me custou muita coisa. Porque o processo de transformação, ele não é algo que é uma fórmula mágica. Pelo contrário, o processo de transformação, ele exige uma mudança de comportamento efetiva e uma escolha e renúncia de comportamentos. Mas não é só uma escolha e renúncia de forma qualquer. Não. Você precisa entender o que você está fazendo. Você precisa ser direcionado para o que você está fazendo. E exatamente isso, né? A gente acaba atrapalhando a nossa vida. Isso é que é a chave. Muitas pessoas têm vários problemas na vida
vários problemas na vida sem ter a noção que, na verdade, esse problema é apenas secundário. É apenas algo raso. Porque o que vem tá muito mais profundo. Vem cá. Ih, ó. Vem cá, vem. Vou precisar fazer a live com o meu doguinho. Ai, ui, vem cá, vem cá. Vou precisar fazer a live com o doguinho, porque eu disse que o tema era emblemático, eu disse que o tema era forte. E isso acaba, sim, trazendo uma energia externa para fazer o quê? Tudo isso que acontece, latido de cachorro, coisas externas, coisas de fora influenciando o que está acontecendo aqui, é porque aqui é muito forte. E aí o que eu tô falando, o que acontece? Eu vou trazer fatores externos para que o que está sendo falado não seja aprofundado. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, para o público, em palestras, eu sempre falo, nada é por acaso. Então, é o cachorro que tá latindo. Poxa, tá fazendo uma live e tem um cachorro latindo. Gente, isso não é bobeira. Isso significa que o que você tá falando tem muita relevância. Se você se aprofundar, para você se aprofundar, requer de você muita intensidade. Ó, tem um comentário aqui, ó, tá profundo mesmo, ele até confirmou latindo. Sim, tá profundo e é exatamente isso. Quando a gente começa a se aprofundar no nosso sistema familiar, quando a gente começa a falar das dores do nosso sistema familiar, a gente sabe que a gente vai começar a tratar de coisas que a gente nem tem ciência. Mas que, óbvio, né, gente, dentro da visão da constelação familiar, eu sempre falo aqui, de forma inconsciente você sabe, porque a gente está a serviço do sistema, a gente não veio aqui acaso, a gente não está aqui à toa, a gente não está aqui para passar hora, a gente tem uma missão, um papel aqui nesse universo, um universo tão grande, a gente pensar que a gente está aqui à toa, por nada, para nada, não existe isso. Então isso, né, é algo que a gente precisa, sabe, deixar claro. O quanto os seus relacionamentos atuais, o quanto a sua vida está sendo impactada e influenciada, na verdade, por uma questão da sua infância, por um trauma que você viveu na sua infância. Quantos são os seus comportamentos no trabalho, com a sua própria família, são com base nas suas questões de infância. Então, para a pessoa que foi adotada, para a pessoa que viveu uma adoção, ela precisa olhar de forma intensa para essas dores. Ou mais ainda, trazer a consciência que é uma dor. Porque para a pessoa adotada, muitas vezes é mais fácil dizer que não é dor do que dor. Por quê? Por que é mais fácil dizer que não é uma dor? Porque se você disser que é uma dor, você vai ter que olhar. Se você disser que tá doendo, seu corpo vai fazer você olhar. Vai te indicar, olha, aqui você precisa trabalhar. Então, muitas pessoas adotadas, elas preferem muitas vezes deixar por debaixo do pano muitas dinâmicas da infância, muitas emoções que vêm da infância enraizada. Não olhar, porque olhar dói. Mas como eu falei, né, na live passada, não tem como a gente curar, ressignificar, transformar algo que a gente não tenha consciência. Então, primeiro, a gente precisa trazer a consciência. E é por isso que os temas da nossa live, eles são sempre muito complexos, são sempre temas emblemáticos. Por quê? Quando a gente fala dessa questão, quando a gente fala dessas dinâmicas
tão emblemáticas, a gente obriga você a se refletir. Você que é adotado, você que passou por uma adoção, ou você que conhece, ou você que adotou, ou conhece alguém que é adotado, a se perguntar: será que existe essa dor? Será que existe uma sensação, um sentimento de rejeição? Porque existir, existe. Mas em muitos casos não se é trabalhado. E sem olhar para a dor, né? É exatamente isso. Sem olhar para a dor não dá para transformar a vida. Não dá para transformar as camadas da sua vida. Um indivíduo, eu sempre falo aqui, o indivíduo, ele não é feito só de uma camada. Nós temos várias camadas na nossa vida e todas elas precisam ser trabalhadas em fases e ciclos diferentes, né? Tô gostando porque tá tendo bastante interação. Inclusive interação externa, que faz com que a gente consiga também interagir. Vem cá, vem. Chamar meu doguinho, gente, porque meu doguinho tá querendo participar. Vem cá, vem. Vem cá, meu. Tchururuco, vem cá. Ele tá querendo participar porque, né? O sistema tá chamando, o sistema tá pedindo. Me olha, me olha. Mas ao mesmo tempo que o sistema pede isso, né? O que acontece? Não olha, não olha. Você não dá conta, você não consegue. Mas sim, a gente dá conta, a gente consegue. E é preciso, imprescindível para o nosso desenvolvimento, né? Então, eu tô gostando porque o pessoal aqui tá interagindo. E aí, eu vou mandar, gente, essa live também para algumas pessoas, né? Antes de eu falar, né, da solução, né, pra gente tratar sobre a rejeição, antes de eu fazer trazer para vocês aqui uma solução, óbvio, né, não é uma solução mágica, mas trazer aqui uma visão de solução. Aqui na constelação a gente tem uma das leis, que é a lei do equilíbrio, né? Como é que é a lei do equilíbrio? Eu tô passando conteúdo aqui, um conteúdo bacana, relevante, interessante. E como é que a gente consegue equilibrar isso aqui, essa relação de entrega? É quando você também compartilha esse conteúdo com outras pessoas, porque esse conteúdo aqui, ele pode sim ser relevante também para outras pessoas. Imagina aquelas pessoas que foram adotadas, mas que estão perdidas, não têm noção ainda do que estão vivendo por viver. Imagina se essas pessoas caírem de paraquedas, por acaso, num vídeo desse. Mas imagina se você, que conhece essa pessoa que foi adotada, encaminha esse vídeo para ela. Sabe? Vamos mandar essa live para algumas pessoas, para que essas pessoas possam assistir essa live, assistir esse conteúdo, porque é importante a gente equilibrar as nossas relações, sabe? É de extrema importância quando a gente participa de uma live, a gente participa de um conteúdo e a gente, poxa, nossa, eu tô sendo beneficiada. Porque se você sair daqui, dessa live, refletindo em alguma coisa, significa dizer que essa live tocou em alguma coisa em você. Nem que seja, isso não faz sentido nenhum. Isso te trouxe uma reflexão. Talvez não um aprofundamento, mas te trouxe uma reflexão. Então, que você possa também compartilhar, né, com outras pessoas esse conteúdo, esse trabalho, porque é assim que a gente consegue tornar isso mais impactante para outras pessoas, porque muitas outras pessoas vão conseguir chegar nesse vídeo
E isso faz com que eu também, né? Nossa, tô seguindo um caminho legal, tô seguindo um caminho bacana. É importante pra mim também quando vocês compartilham o conteúdo com outras pessoas, quando vocês comentam no conteúdo, eu penso, esse é o caminho. Tô no caminho, lapidando constante diariamente, mas é o caminho, né? Mas quero ouvir de vocês aí também, hein? Comentários, ouvir de você, né? Mas assim, você que ficou até aqui, né? Já me ouviu falar bastante. Quero trazer uma reflexão, né? Sobre a rejeição. Lembrando, né, gente? Eu tô grávida, gravidíssima, 22 semanas. E eu preciso beber água, me hidratar. Primeiro porque, né, o nosso corpo é feito de água, né, em sua quase totalidade, mais de 70% de água, né. Segundo, porque eu tô gerando uma outra vida aqui dentro de mim. Então, preciso estar me hidratando, respirando, permitindo a vida entrar e sair. Ah, legal de dica. Então, nessa parte, né, a gente chega agora num dos momentos mais bacanas assim da live, que é pra gente falar sobre o tema da live, mas com uma visão, né, de qual realmente é o sentido. O tema da live é porque os meus pais não me quiseram. Só que o que está implícito nisso? Está implícito diretamente a rejeição. A rejeição que a pessoa adotada sente por não ter sido criada, não ter tido a vivência ali com os pais biológicos, né? Isso causa no indivíduo uma dor muito grande. Mas antes de falar disso, um primeiro ponto eu vou trazer aqui. A rejeição, ela não é uma emoção, tá? Isso é muito importante. O que acontece? As pessoas, os seres, todos nós trazemos as nossas emoções primárias. E quais são essas emoções primárias? Alegria, medo, tristeza e raiva. Então a gente tem esses 4 elementos que compõem a emoção, as emoções primárias. E o que isso quer dizer, né, diretamente na nossa vida? Que essas emoções primárias, oriundas da nossa infância, nos traz sentimentos que vão gerar comportamentos na nossa vida. Então, se você, na sua infância, teve medo, tristeza, o que você vai... Raiva, se você teve lá raiva, medo, tristeza, na sua infância, o que isso vai gerar em você, adulto? Porque lembrando, a criança não sabe distinguir, diferenciar o que é raiva, tristeza, medo. E o abandono, a rejeição, ela vai ser a leitura da sua emoção. Então a criança, ela vai interpretar, vai entender a raiva, o medo como rejeição, por você não ter ali os pais. Então você vai trazer isso na sua vida adulta, nos seus comportamentos, sem que você consiga perceber. Então, em primeiro ponto, você entender quais são as emoções primárias que você está trazendo da sua infância e estão influenciando sua vida agora, como a rejeição. Porque quando você diz, porque os meus pais não me quiseram, na verdade,
está implícito o medo que você sentiu de estar sem eles. A raiva de você não poder ficar com eles. A tristeza de não tê-los ali. Então, quando você entende a diferença entre as emoções que vêm lá da sua infância, as emoções primárias que vêm da sua infância, trazendo para você agora comportamentos, faz com que você comece a perceber o que você precisa trabalhar hoje na sua vida. O que vai fazer com que as coisas mudem e se transformem na sua vida hoje? É fazer entender da onde vem essa emoção. Qual a raiz dessa rejeição que você sente? Aí tem uma pergunta assim, ó, um comentário. Fala um pouco sobre o que muda quando entendemos isso da dor do abandono. Quando a gente entende sobre a dor gerada pelo abandono, a gente começa a dar permissão de uma ressignificação da nossa história. Porque você vai começar a olhar, de fato, para a dor que existe. Lembrando, uma coisa que eu sempre falo aqui, não tem como você curar algo quando você nega a existência dele. Não tem como você transformar a sua vida quando você nega que algo aconteceu ou que aquilo não tem importância na sua vida. Então, se você está participando dessa live, se você vai assistir essa live, um ponto importantíssimo é você entender que é preciso olhar e dar voz às coisas que você viveu sem menosprezá-la, sem dizer, mas isso faz parte da educação, isso faz parte da infância. Se você não conseguir dar voz a isso simplesmente vai continuar gerenciando a sua vida. Como eu disse, é uma emoção primária, ela vem antes. Eu vou colocar aqui para vocês olharem. Essa aqui é uma rosa do deserto. A rosa do deserto tem uma raiz. Mas o que vocês estão vendo aqui é o caule e as folhas. Vocês não estão vendo a raiz. Mas o que faz essa rosa do deserto crescer é a raiz. Então é de extrema importância você entender quais são as emoções que estão gerindo a sua vida e de onde elas são provenientes. Por que você está tendo esse comportamento agora? Para que aí sim a gente consiga ter uma transformação. Para que você consiga de fato começar a olhar para os seus pais com outros olhos. O tema de por que eles não me quiseram, por que eles me abandonaram, não é sobre por que eles não ficaram com você, mas é porque você continua com esse vazio em você. Porque enquanto a gente não entende que essas pessoas que nos deram a vida e são nossos pais biológicos fizeram o máximo que podiam fazer, a gente vai continuar excluindo a nossa própria vida. Como eu sempre digo aqui, de forma inconsciente. Se a gente não começar a olhar para os nossos pais com outros olhos, começar a entender que assim como nós, que somos falhos, eles também são. E muitas vezes, o mais importante aqui, que talvez seja a cereja do bolo da live, talvez o melhor que os seus pais biológicos fizeram por você, fizeram por mim, foi ter entregue a outras pessoas. Porque o máximo eles fizeram, que foi a vida. Então, para a gente começar a trabalhar esse sentimento de rejeição, a gente precisa trazer à existência que há dor. E não somente a dor em si, mas entender que assim como aquela plantinha da rosa do deserto tem uma raiz,
Eu só posso começar a tratar dos meus problemas no trabalho, na minha vida financeira, na minha vida amorosa, na minha vida com os meus amigos, no meu relacionamento intrapessoal, que é comigo mesma. Eu só posso começar a resolver isso se eu começar a falar das minhas dores. E não é falar, vou falar pra todo mundo que eu passei por isso, que eu passei por aquilo. Não é sobre isso. Clã, não é sobre explanar as questões que você viveu na sua vida. Mas é sim buscar uma ajuda, buscar pessoas, buscar uma metodologia, buscar aqui que é um caminho para que você possa olhar de uma outra forma, de uma outra perspectiva, essa sua vida, essa sua vivência, essas suas questões que você viveu. Porque não há como fazer uma transformação de dor, não há como ressignificar ou curar alguma área da sua vida se você nega a existência dessa questão. Não tem como, não há milagre. Então, isso vai ser extremamente importante no processo da pessoa que foi adotada. Porque se ela começar a olhar para os pais biológicos com outros olhos, se ela começar a olhar para os pais biológicos entendendo que ali eles fizeram o máximo que podiam dentro de um processo, não dá pra gente olhar simplesmente de qualquer jeito. Existe um método para você começar a transformação na sua vida. Não existe fórmula mágica. Não existe. Aqui eu nunca vou falar que você vai fazer uma coisa, pronto e acabou. A live é sobre por que os meus pais não me quiseram. Mas aqui você não vai ver fórmula mágica. Eu tô te dando um beabá, um passo a passo de primeiro você enxergar que existe isso em você. Mas também que existe um processo para transformar isso em você, em algo bom, em algo resoluto, em algo que realmente, efetivamente, seja transformador de forma positiva na sua vida, não algo negativo. Porque imagina, se eu começar a falar aqui que a gente vai fazer uma coisa e só, e acabou. Não. Então, os nossos temas, eles estão para você ter uma reflexão na sua vida. Para você refletir sobre algo que você traz na sua dinâmica. Para você começar a fazer uma reflexão sobre o que você está passando agora e o que você viveu na sua infância. É sempre essa correlação. É sempre a causa e o efeito. Porque o que você está vivendo agora é somente o efeito. Mas se você não tratar o que é a causa, o que é primário, aí sim você vai continuar vivendo um loop de a eterno. Um comentário assim, ó, o primeiro passo acaba sendo esta live aberta para esse conteúdo. Com certeza, é o primeiro passo. O primeiro passo é sempre você conseguir enxergar isso. Imagina você conseguir enxergar com clareza a sensação de rejeição. Você se permitir sentir isso. Eu sempre trato aqui, eu sempre falo com os meus atendimentos, eu sempre falo nas palestras que eu dou, de onde eu participo, eu sempre falo da importância da gente primeiro conhecer o que a gente está sentindo. Exatamente, ó, e se abrir para sentir o que vem à tona. Porque, imagina, se eu jogo uma pedra, eu tenho que ter a noção de que aquilo ali vai ter uma causa. Sabe? Aquela água que vai em camadas, aquilo ali não foi em camadas porque o vento, o ar, a água. Não. Antes teve um movimento. Teve uma pedra que foi jogada. E eu preciso entender que pedra é essa? O que é isso? E sentir.
Então, todas as quintas-feiras a gente vai trazer uma live aqui, sempre com temas bem importantes e relevantes, pra gente falar com uma visão mais ampla para você. Para que você consiga, sabe, abrir a sua visão, porque o que está acontecendo agora na sua vida, na verdade, é apenas uma informação secundária. É apenas algo secundário na sua vida, raso. Raso. O que te acontece hoje tem muito mais relação com o que você viveu na sua infância do que com o agora de fato. As coisas externas, elas com certeza nos influenciam. Claro, com certeza. Inclusive, a gente pode trazer isso por uma visão da epigenética. Mas não é sobre isso. Isso é uma camada muito mais fina. O que eu quero que você reflita é para aquilo que está escondido dentro de você. Aquilo que você não fala, aquilo que você esconde, aquilo que você nega, mas que na verdade é o que tem gerenciado a sua vida. Mas, assim como eu coloquei nos stories de ontem, eu falei assim, dá para transformar a sua vida. Todas as dores que você tem, todos os traumas, dá para transformar e ressignificar isso. Mas isso vai te trazer uma responsabilidade de você estar conectado. Vai exigir de você precisar olhar e parar de falar que não existe, que você não sente, que foi só uma bobeira. Enquanto você falar isso, a cura, a ressignificação, a transformação não vai conseguir chegar até você. E a dor que uma pessoa adotada sente é imensa. E todo mundo à volta consegue sentir. Todo mundo. Só que essa dor, ela não vem escrita. Eu sinto isso porque os meus pais me abandonaram. Eu sinto isso porque eu me sinto rejeitada pelos meus pais. Isso vai vir vestido com outras roupas. Vai vir vestido de arrogância, vai vir vestido de irritabilidade, ignorância, vai vir vestido de carência, vai vir vestido de melancolia, vai vir vestido de diversas formas. Mas se você olhar profundamente, vai conseguir perceber que a raiz está lá na rejeição que você sentiu sobre os seus pais biológicos. Bem forte, né? Bem forte. E aí, assim, gente, eu quero te convidar para toda quinta-feira se juntar aqui nesse movimento de live às 14 horas. Todas as quintas-feiras, às 14 horas. E te pedir também uma contribuição. Se você assistiu essa live, se você gostou do conteúdo, se ficou alguma dúvida, ou se você se interessa por algum outro tema dentro desse contexto de adoção, manda um direct pra mim ou comenta aqui no vídeo, que aí, quem sabe, essa sua dúvida, esse seu questionamento pode virar um tema de live. Pode virar, né, alguns stories ou, quem sabe, reels, mas com certeza vai agregar também na vida de outras pessoas. Então, não perca a oportunidade de mandar mensagem com a sua dúvida, com o seu questionamento ou com uma contribuição de uma mensagem. Isso é muito importante, é muito relevante. Na próxima quinta-feira a gente tem um encontro marcado às 14 horas. Vejo vocês lá, hein? E não se esqueçam, essa live não foi para falar exatamente sobre o porquê seus pais não te quiseram, mas foi para você olhar,
foi para você olhar o quanto isso até hoje influencia na sua vida. Um beijo, até a próxima!